Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui para a gente agora falar sobre um assunto dedicado, mas muito sério também, que é o plágio, hein? Não quero assustar vocês, não, mas vocês sabem que plágio, o que é plágio, né? Quando a gente copia, a gente rouba a ideia de alguém sem dar crédito. Isso é crime, inclusive. Então, é bom a gente ficar atento e eu vou mostrar para vocês agora por que é importante a gente não roubar a ideia dos outros, mesmo que a gente às vezes nem saiba, né, que está fazendo isso. Isso pode acontecer. Né? Vamos lá. Plágio. Vejam só. Quando eu falo em plágio, eu estou dizendo a utilização de palavras ou ideias, nesse caso aqui, né? Porque nós estamos falando de um trabalho científico, de outras pessoas, ou seja, ideias e palavras que não são nossas, são de outros que as criaram. Isso pode acontecer em vários sentidos, tá? Mas aqui nós estamos tratando do texto científico. Pode ter plágio, por exemplo, na música, né? Plágio no cinema. E aí você copia lá a ideia, ou às vezes até uma cena, ou às vezes na música a melodia, a letra, isso. Mas nós estamos falando aqui de um tipo muito específico de plágio, que é plágio acadêmico, plágio científico. Beleza? Como é que a gente pode, deixa eu passar o slide aqui, enxergar essa questão do plágio? Basicamente, a gente tem três tipos de plágio. Um é o plágio que é intencional. O que que é isso? É aquele que a gente copia, né? Por deliberadamente, por vontade própria. O não intencional, que a gente não sabe que está cometendo, e o autoplágio, que é quando eu copio coisas que eu mesmo já produzi. Existe isso. Vamos ver então como que cada um desses pode se materializar aí num trabalho acadêmico. O intencional é quando, por exemplo, então vamos lembrar, eu estou falando sempre aqui no sentido do que nós estamos estudando, que é a escrita do nosso texto científico, do nosso trabalho. Isso vale para tudo, tá, gente? Não vale só para o TCC, não. Isso vale para qualquer trabalho que qualquer professor, por exemplo, peça para vocês aí. Inclusive o mínimo. É isso? Porque a gente quer que seja de vocês, tá bem? Quando a pessoa lê um texto, normalmente, quando qualquer um de nós, né, lê um texto para a gente fazer um texto acadêmico, porque o texto acadêmico, vocês lembram, ele precisa, ele carece, da leitura e da extração dessas informações que a gente faz na leitura. Então, eu não tenho como criar um texto acadêmico sem referenciar nada, sem falar sobre tudo isso aqui eu tirei da minha cabeça. Né? Não é possível. Por quê? Porque na academia, como vocês lembram, nos textos científicos, a gente precisa o tempo inteiro estar argumentando e comprovando as coisas que a gente está dizendo, não é isso? Então, vou fazer um estudo sobre gestão pública no contexto dos órgãos de saúde, por exemplo. Eu vou buscar artigos científicos que já falam sobre isso, livros, e eu vou usar esses materiais, né? Mas como é que eu uso isso? Não posso usar esses materiais só copiando as coisas de lá. Então, quando a gente faz isso, sabendo que aquilo não é um texto nosso, então nós estamos cometendo um plágio intencional, ou seja, um plágio em que eu queria, né, fingir que aquele texto era meu. É como muita gente, às vezes, eu dou aula muito para aluno do ensino médio, né? Às vezes pede trabalho e eles voltam com um texto lá que eles pegam na internet, dá para ver que é da internet, porque você joga lá as primeiras palavras, já aparece lá o resultado. E eles dizem que é dele, né? Então, por exemplo, o aluno chega com aquele texto, entrega e não fala nada. Não fala, olha, eu retirei isso da internet. Ou às vezes até coloca lá fonte, mas não é fonte, porque ele pegou todo o texto que está lá. Isso é a ideia de alguém. Você pegar a ideia, o texto que alguém escreveu, né, e colocar como sendo seu. Então a gente não pode fazer isso, tá? Esse plágio é o tipo de plágio intencional. Ele pode acontecer, ó, por exemplo,
quando a gente copia trechos, né, palavras inteiros assim de um livro, de um artigo, e não dá o crédito, ou seja, não cita isso de forma direta. Eu já explico também o que que é isso, citação direta ou indireta, tem uns exemplos aqui. Quando a gente copia ideias do texto, não dá o crédito, por exemplo, é, aqui é diferente, eu não vou copiar as palavras puramente, eu vou pegar a ideia. Então, tem uma pessoa que está trabalhando lá, por exemplo, um conceito, que é um conceito dela, tá? Então, eu pego um livro, aí eu estou lendo aquele livro, eu vou dar um exemplo aqui de, deixa eu ver, é, o termo racismo estrutural, por exemplo. Então, tem lá uma série de autores que já definiram isso, e o Silvio Almeida, que é autor de um livro com este nome, Racismo Estrutural, ele tem o conceito lá. Eu vou lá, leio o livro dele e falo: olha, racismo estrutural é isso, é aquilo outro, e não falo nada que veio do livro dele. Então, estou copiando a ideia, né? Não necessariamente as palavras. Às vezes eu não saio e copiei palavra por cima, mas copiei o que tem lá no texto, né? Dele como conceito, tá? E pode acontecer quando eu copio um trecho, mas mudo algumas palavras. Isso também é plágio, tá, gente? Não adianta a gente achar que vou mudar meia dúzia de palavras aqui. Então ele está falando: o racismo estrutural é um problema que vem de décadas, né, no Brasil. Aí eu vou lá e escrevo: o racismo estrutural é um problema que está no Brasil há décadas. Se eu faço isso com uma frase, fica difícil você saber, né, de onde veio. Mas se eu faço isso com um texto grande, cheio de é, palavras e tal, não tem o mesmo sentido no texto, tá? Então eu não posso fazer isso também. Então, esse é o plágio intencional. O não intencional é quando eu copio, às vezes, trecho de leitura para ler depois. Então, às vezes, estou lendo, é o que a gente chama de fichamento, né? O que que é o fichamento? É uma leitura que você faz e você vai já colocando os trechos que você interessou ali para usar futuramente no trabalho. Então, às vezes, isso pode acontecer, tá? Eu, por exemplo, quando estou fazendo fichamento, às vezes eu coloco lá várias. Eu li um texto, aí tem uma, três linhas lá de texto que eu acho que pô, isso aqui é exatamente o que eu penso que eu queria mostrar no trabalho. Aí eu copio aquele trecho e deixo lá, com a indicação da página. Às vezes acontece de você não ver e colocar lá, né, esse texto, esse trecho completo e não dar a citação. Então, esse é um plágio, né, que a gente chama de não intencional. Então, pode acontecer quando a gente separa esses textos aí, faz o fichamento, para poder usar posteriormente. E aí a gente esquece de onde que a gente tirou isso, e aí não dá o crédito. Pode acontecer quando a gente está tentando reescrever trecho que eu li lá, mas aí eu acabo cometendo o que eu falei no slide anterior, né? É que eu troco meia dúzia de palavras, mas o sentido se mantém o mesmo, né? A ordem do pensamento se mantém o mesmo, isso também é plágio, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. O último deles eu vou falar bem brevemente, porque esse eu acredito que vocês vão cometer agora, até porque, né, vocês estão numa trajetória acadêmica que vocês ainda não escreveram, provavelmente artigo científico, não publicaram nada disso, mas é o autoplágio, que quando eu, por exemplo, copio trechos que são de textos meus, né? Isso também não pode, gente. Por que que não pode? Já vou falar também. Mas como é que isso acontece? Quando a gente copia trecho de algum trabalho nosso, né? O trabalho todo, sem avisar, o trabalho não se fala, mas trecho às vezes sem avisar. Então, por exemplo, eu tenho vários artigos publicados, né? E aí eu vou pegar um artigo meu, por exemplo, que no ano passado publiquei na revista Internacional de Folk Comunicação. Aí eu vou três parágrafos desse texto, coloco num texto novo para publicar um artigo. E não falo nada, né? Eu posso usar meu texto dentro de um texto novo que eu estou escrevendo? Claro que eu posso. Só que eu tenho que falar, olha, esse texto, do mesmo jeito que eu faço com qualquer outro livro, eu tenho que dizer, esse texto vem de tal lugar. Eu falo assim, já falamos isso anteriormente. Eu coloco o trecho lá e me referencio. Resende 2023 e tal. Então, tem que fazer isso.
Pode parecer uma coisa boba isso aqui, mas por que que eu disse que é um problema? Porque a gente acaba repetindo ideias que a gente já usou em outros momentos e faz com que a ciência não caminhe nesse sentido, né? Por quê? Porque se eu estou repetindo a mesma coisa, eu estou só enchendo linguiça, né? Trazendo um monte de coisas ali repetidas, e isso não é legal, tá? Então, o ideal é a gente ir sempre construindo novos argumentos. Se você quer usar algo que você já fez, vai lá e recupera só o trecho que é importante, né? Importantíssimo aqui é, porque quando você, que também eu estou alertando para vocês, que vocês vão produzir daqui a pouco o TCC de vocês. E quando vocês tiverem esse TCC pronto, depois vocês não vão poder usar esse TCC. Por exemplo, se quiser fazer vai fazer um outro curso, eu vou resolver fazer uma pós-graduação. Tem lá um TCC. Posso utilizar este mesmo TCC que já foi publicado? Não, claro que não, né? Então, eu estou falando tudo aqui, gente, de textos que foram publicados, tá? Então, vamos supor que você tem aí textos de trabalho que você já fez para outros professores e tal. Se quer recuperar esse trabalho, aí eu vou usar esse trabalho que eu fiz aqui para o trabalho do Vitor, porque eu acho que cabe aqui. Não tem problema, tá? Pode usar numa boa. O que não pode é você usar um texto que já foi publicado. O TCC de vocês, vocês não sabem, mas vai ser publicado, né? Vai ficar disponibilizado aí online para quem quiser ler. Então, vocês não vão poder usar ele para repetir em outro texto depois, se for fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não façam isso. Eu já disse para vocês. Vocês vão enlouquecer igual eu enlouqueci. É, vamos lá ver alguns exemplos, olha só, de cada um é, destes tipo de plágio que eu falei para vocês. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Esse trecho eu retirei ele de um livro. O livro está aí, ó, embaixo dizendo é o livro A Nova Razão do Mundo, que é do Pierre Dardot e do Christian Laval, dois escritores franceses, um livro muito bom, inclusive, mas é um livro difícil de ler porque ele é muito cheio de coisinha, linguagem muito acadêmica, né? Então, acaba sendo difícil, mas é um livro muito bom, tá? Ele é de 2016, então eu coloquei as informações ali, tá? E o trecho que eu usei do livro, olha só, é esse que está aí acima, ó. Isso aí eu peguei lá do livro, da página 68 deste livro, ok? Ele está até ali. Deixa eu lançar a mão dele para mostrar para vocês aqui. Estou procurando ele. Ele é vermelhinho. Isso faz ao vivo, gente. Quem faz ao vivo tem esse problema. Ah, eu não estou achando ele. Mas, bom, uma pena. Enfim, não tá. Tá para cima. A minha assistente tentando me ajudar aqui. Mas mesmo assim, não está funcionando. Talvez esteja aqui, ó, nesses daqui que eu usei para tese. Mas enfim, depois eu mostro o livro para vocês. Não é o mais importante agora. Perdi tempo à toa. Olha só, aí o trecho é isso, ó. Entre os que permanecem apegados aos ideais do liberalismo clássico, foram formulados dois tipos de respostas que devem se distinguir. Então, peguei esse trecho aí, exatamente como os autores escreveram, ok? E aí, ó, veja só. Quando eu tenho o trecho, o plágio é quando eu repito ele, o plágio que eu disse que é intencional, né? Eu repeti, ó, exatamente ali, tá vendo? É o mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu apontar, deixa eu pegar o cursorzinho aqui para apontar para vocês. Tá vendo aqui, gente? Ó, esse trecho é o original. Aqui, né, com o gatinho chateado aqui, é o plágio. É o mesmo texto. Qual a diferença? Por que que ele constitui-se um plágio? Porque eu estou usando exatamente este mesmo trecho aqui, né? Sem citar. Ó, eu tinha que fazer o quê? Quando eu faço isso aqui, ó, uso este texto aqui todo, né? Vocês estão vendo? Eu tinha que colocar aqui no final a indicação. Isso é uma citação direta. O que que é uma citação direta? Eu tinha que colocar. Ai, agora que eu percebi, gente, desculpa, eu estou na frente do negócio.
Deixa eu vir aqui para o lado dos gatinhos. O que é uma citação direta? Citação direta é quando eu pego um texto igual ao que está no livro. Então, é exatamente o texto que está lá. Aí eu cito isso, coloco entre aspas, que é para mostrar que esse texto não é meu, ele vem de outro lugar. E no fim, eu vou lá e vou colocar entre parênteses o nome do autor, vírgula, o ano, vírgula, a página que aquilo foi retirado. Vocês viram ali o ano 2016 e a nossa página é a cento e, não, 68. Então, olha como que ficaria isso. Deixa eu tirar minha cara daqui de novo. Eu fico me movendo dentro do texto, hein, ó. É, olha aqui o que, que nós temos, portanto. O uso correto daquilo ali que eu queria fazer é isso, ó. Coloca aqui. Dardot, ponto e vírgula, Laval, que são dois autores, né? Se fosse um só, eu colocaria só Dardot, por exemplo, 2016 e a página. E aqui eu coloco a página, tá vendo? Então, essa é a forma correta, ó, da gente fazer uma citação, ok? Porque uma citação direta, né? No caso. Porque aí eu digo qual é a página, exatamente o ano. Essas referências, depois nós vamos falar melhor sobre isso numa aula que vai estar lá na nossa unidade 3, tá? Eu vou mostrar para vocês como que cita e vou mostrar para vocês como que referencia isso e por que que é importante fazer esse processo, ok? Então, vamos lá. Outro tipo de plágio, ó. Aí aqui já entra o nosso amigo plágio não intencional que eu falei. Entre aqueles que permanecem, tá, ó, o texto aqui original, beleza? E aqui embaixo eu reformulei esse texto. E olha como que ele fica reformulado. Entre aqueles que permanecem apegados aos ideais trazidos pelo liberalismo clássico, foram observados dois tipos de respostas que se distinguem. Ó, aqui eu deixei marcado, vocês podem ver, ó, em com o traço, né, sublinhado, só os textos os trechos, né, as palavras que estão exatamente igual ali em cima, tá vendo? São só essas, olha. O resto tudo eu modifiquei. Você pode pensar, Vitor, mas então não é plágio porque eu modifiquei as outras palavras. Não é o mesmo trecho, né? Apesar de ser um trecho modificado, ele ainda constitui uma citação. Que tipo de citação é essa? Citação indireta. O que é uma citação indireta? É quando eu leio uma obra e escrevo algo com as minhas palavras, né? Não tem como a gente trocar todas as palavras também, tá? De um trecho, senão você não está pegando a mesma ideia. Então, algumas palavras vão se repetir. Mas, nesse caso aí, várias outras não se repetem. Então, vê como isso ficaria. Ó, o mesmo trecho. Deixa eu tirar minha cara de novo. Sério. Ó, risquei aqui sem querer. Agora fica assim. O mesmo trecho. Deixa eu. Como é que eu faço para voltar isso aqui? Ó? Pronto. O mesmo trecho, tá vendo? Que estava anteriormente ali, com as palavras que eu modifiquei. E no final eu coloco o nome do autor, ou dos autores, que é o caso aqui, e eu coloco o ano. Ó, olha aí. Não coloquei o que aqui? Vocês perceberam? Vocês são espertinhos, que eu sei. Eu coloquei página, né? Por que não pus a página? Porque não é uma citação direta mais. Essa citação agora é uma citação indireta. Ou seja, eu peguei partes do que os autores falaram e um tanto eu modifiquei. Ou seja, eu interpretei aquele trecho, né, da minha maneira. Beleza? Muito bem. Sigamos aqui. Por fim, o autoplágio eu vou mostrar também, mas só para vocês. Aliás, o autoplágio não vou mostrar porque não é o nosso foco aqui, tá? Mas aqui, ó, eu coloquei uma outra citação indireta para vocês verem que eu mudei bastante mesmo, ó.
mudei bastante, ó. Ficaram ali, restaram apenas, vejam só, uma, duas, três palavras iguais. Ó, três palavras, né? Três trechinhos aí, que dão mais ou menos cinco palavras. Cinco palavrinhas só. Aí você pode pensar, poxa, mas cara, como assim? Né? Isso aí é plágio. Por quê? Porque o plágio dá ideia que eu falei para vocês. Então, a gente não pode, né, fazer isso. E se você está lendo, então, ó, como que ficaria esse trecho de uma outra maneira, reescrito, aí sem cometer plágio, e para não ficar tudo igual daquele jeito que estava antes, né? Que com os parênteses sempre no fim do texto, indicando quem é o autor daquela ideia, tem uma outra maneira da gente fazer, que é a citação indireta no corpo do texto. Ó, aí eu vou falar do seguinte forma. Para Dardot e Laval, 2016, ó, saiu errado aí o ano, tomarmos as pessoas que ainda estão ligadas aos ideais clássicos liberais, há dois tipos de respostas que precisam ser tomadas como diferentes. Então, eu modifiquei bastante, mas eu reinterpretei e disse, ó, mas não é da minha cabeça que eu estou tirando isso, tá? Isso é minha leitura do Dardot e do Laval, do Pierre Dardot e do Christian Laval. Beleza, gente? Coisas que a gente pode considerar como plágio em trabalhos acadêmicos e que o cuidado é fundamental. Uso de fotografias e imagens. Deixa eu tirar minha cabeça de novo aqui, ó. Vamos lá. Uso de fotografias e imagens sem creditar o autor. Muito comum, às vezes, a gente usar, quer representar alguma coisa no seu trabalho, você vai lá e pega uma imagem para mostrar, o site da prefeitura, né, ou o foto da entrada da prefeitura. Quer dizer onde veio aquele material ali, tá? Se for uma foto que você tirou, você vai dizer que é sua autoria, da autoria própria, por exemplo, fonte, autoria própria. Se não é sua, você foi lá no site da prefeitura de Caroebe e pegou uma foto da entrada da prefeitura e aí você colocou lá no seu trabalho. Entrada da prefeitura de Caroebe. Aí você tem que colocar lá foto por. Aí se tiver o nome do fotógrafo lá, que é indicado, coloca o nome do fotógrafo. Se não tiver, você coloca retirado do site tal da prefeitura de Caroé, para a pessoa entender quem é que produziu aquela imagem, tá? E mesmo quando você tenha coisas que são de domínio público, o Creative Commons, o que é Creative Commons? São coisas que as pessoas fazem e que elas liberam o uso para outras pessoas. É o que vocês veem às vezes CC, né, em alguns materiais. Creative Commons nem sempre é pode ser usado de qualquer jeito, não. Tem que dar um crédito também, tá? Porque foi outra pessoa que fez. Então, você precisa acreditar, ok? Simbora. Belas e gráficos também, sempre tem que dar o crédito. Se foi você que fez, como eu disse, diga que a autoria é própria. Se não foi, indique de onde veio, porque não é seu, ok? Por fim das contas, a gente precisa ser ético. O que adianta, gente, é roubar a minha cara de novo, atrapalhando a leitura dos meus queridos alunos. Eu vou botar em cima dos cinco aqui, ó. Muito bem, olha aí. Roubar, gente. Vocês não gostam de ser roubados, ou gostam? Acho que não, né? Ninguém gosta de ser roubado. Bom, depende, não é isso? Mas se roubar seu coração, de repente você vai gostar. Mas outras coisas você não pode, né? Geralmente você não vai gostar de ser roubado. Levar seu celular, levar o seu dinheiro, suas ideias é a mesma coisa, né? Dói do mesmo jeito, porque você, a pessoa que escreve um livro, que escreve um artigo científico, vocês, quando escreverem os TCCs de vocês, vai durar. Olha só, vocês estão começando a raciocinar em cima do TCC agora em 2024, no começo de 2024. Vocês vão entregar esse TCC em 2025. O tempão que vocês vão raciocinar em cima disso, trabalhar em cima disso, para alguém chegar com a sua ideia pronto, né? E usar como se fosse dela. Então, isso não é legal, né? A ciência, para ela ter credibilidade, ela tem que ser ela tem que ser justa, ela tem que ser correta, não é isso? Então, quando a gente copia coisas de outras pessoas, ainda que sejam as ideias, tá, gente? Sem dar o crédito, a gente está fazendo
Está levando para a ciência um descrédito muito ruim, que a gente não deveria fazer, ok? Olha aí a mensagem motivacional bonita que eu coloquei. Com amor vencemos tudo. É verdade. Eu acredito nisso. E tá o meu contatinho do Instagram aí, mas só para finalizar, tem algumas coisas que eu falei aqui que eu vou voltar a elas, tá? Já já. Então não se preocupem. Citação nós vamos aprender a fazer, direta e indireta, nós vamos ver qual a importância disso. E eu vou também explicar para vocês que tem um pernilongo rodando aqui que eu estou incomodadíssimo. Eu vou terminar essa aula, vou pegar minha raquete para ir atrás dele, que eu odeio pernilongo, gente. Carapanã, muriçoca, tanto faz o nome que se dê para eles, isso não é o jeito. Mas eu vou voltar, tá? A essas questões mais pontuais, nós vamos ver a citação, e eu vou explicar, inclusive, um mito que se cria muitas vezes, que fala, mas trabalho acadêmico é chato, que você só tem que citar as pessoas, você não pode ter ideia original. Isso não é uma verdade, tá? Na próxima aula, nós vamos, na próxima não, que é a próxima que vocês vão ver é sobre é, comunicação científica, mas na aula seguinte, que eu creio que deve ser a nossa aula 7, eu vou explicar os métodos e aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz citação direta e indireta e como a gente usa as nossas ideias com o suporte de coisas que já foram escritas. Beleza? Então, muito bem. Um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima.